Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Central de Concursos no YouTube. Eu sou o Luiz Fernando Caldeira e estou de volta com Central de Dicas, voltado aí para quem vai participar do concurso para a carteira dos Correios. Como vocês já sabem, eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas que vão ser cobradas na prova do concurso para carteiro, né? Para que os professores possam aí orientar o estudo dos candidatos, traçar o perfil da banca organizadora e apontar aqueles assuntos aí que têm mais chances de cair na prova. Nesse novo episódio, eu vou entrevistar o professor Marcos José de Oliveira, ele que leciona a disciplina de Conhecimentos Gerais, que é uma das novidades desse novo concurso para carteiro dos Correios. Mestre, tudo bem com você? Prazer falar contigo. Obrigado por ter aceito aí o meu convite de participar aqui do Central de Dicas. Tudo bem, Luiz Fernando? É um prazer estar aqui com você e com vocês também, não é, candidatos? E estou à disposição para as perguntas. Mas antes de eu iniciar aqui o meu bate-papo com o professor Marcos José, eu quero deixar aqui dois recados para vocês. O primeiro é o seguinte, que a Central de Concurso está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso de carteiro dos Correios, tá? Para obter as informações necessárias, você pode acessar o nosso site, centraldeconcurso.com.br, ou ligar para o telefone 11 3017 8800. Já o segundo recado é aquele que eu sempre deixo aí também para todo mundo. Não deixe de se inscrever no canal da Central de Concursos aqui no YouTube, caso ainda não seja um inscrito. E também não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa entrevista, porque o professor Marcos José aqui vai trazer muitas dicas interessantes para você aí que está estudando para esse concurso. Vamos lá então começar o nosso bate-papo, professor? Vamos lá. Então tá legal, pessoal. A primeira pergunta que eu faço para você é o seguinte, né? Para você foi uma surpresa a inclusão da disciplina de conhecimentos gerais, né, no conteúdo programático, né, da prova para carteira dos Correios? Porque assim, a gente sabe que historicamente, né, os concursos para carteira basicamente caíam as disciplinas de língua portuguesa, matemática e informática. E dessa vez temos aí a novidade de conhecimentos gerais e também aquela parte, né, de integridade ética. É uma novidade para você realmente ou você já estava esperando que isso pudesse acontecer? Olha, para mim foi uma novidade, tá? Mas, ao mesmo tempo, é esperado que caia conhecimentos gerais. Eu acho que você, como terceiro, vai entender por quê. Vai ter mais dificuldade. Com certeza vai. Principalmente na área de geografia, né, que é a matéria de conhecimentos gerais que vai cair, sendo que eu que dou aula, já tenho aí quase 40 anos que eu dou aula de história, geografia e a partir de 2002, mais ou menos, atualidades. Isso cai em concurso, dependendo do concurso. No caso, por exemplo, o mais comum é a Polícia Militar. Mas aonde eu quero chegar? De 20 anos para cá, você não encontra mais professores de geografia. Tanto que quando eu entrava numa escola em busca de uma vaga de história, era perguntado para mim, professor, o senhor dá aula de geografia? Sim, dou. Pronto, eu estava contratado. Porque você não tem mais das faculdades, tanto que algumas até fecharam a faculdade de geografia. Eu tenho vários alunos, já tive vários alunos que vieram para mim depois e disseram assim, professor, eu nunca tive aula de geografia. Eu acredito que você, concurseiro, deve estar entre esses ex-alunos que passaram pelo ensino médio sem ter tido uma aula de geografia. Então, agora eu te pergunto, vai cair para o concurso dos Correios, né, para carteiro, conhecimentos gerais na área de geografia. O que você sabe sobre geografia? Localização do Brasil, por exemplo. Como é que se localiza um país no globo? Tá? Questão ambiental, que está, assim, na pauta de debates para a prefeitura, para a presidência. Agora, que nós vamos ter aqui o encontro, o ano que vem em Belém, não é, da COP, que vai ser realizada no Brasil, o meio ambiente está na pauta. O que você sabe sobre meio ambiente que pode cair na prova? Então, ao mesmo tempo que é uma surpresa, era algo esperado, porque isso, com certeza, aumenta a dificuldade do candidato que vai prestar esse concurso para a carteira.
Isso que você falou é interessante, né, mas porque assim, você pega o conteúdo programático aqui de conhecimentos gerais, aqui até imagina assim, pô, conhecimentos gerais, primeira coisa que me vem à mente é assim, pô, deve ser atualidades, né? Perguntar coisas do Uhum. momento, mas de fato não é bem isso, né? Você olha aqui, realmente o conteúdo é praticamente quase tudo de geografia, que não é uma disciplina que cai muito em concurso, né? Você vê de vez em quando geografia cair aí num concurso para a polícia, né? Que às vezes acontece em alguns estados. Você vê geografia, às vezes, a cair no concurso do IBGE, né? Também um E, pedaço, né? Mas não é muito comum, né? E, de fato, acaba sendo algo que realmente vai diferenciar, talvez, os aprovados dos reprovados, né, mestre? Você acha que isso pode ser uma disciplina aí que vai ser o fiel da balança entre os aprovados ou não no concurso? concordo, pode ser sim o fiel da balança, principalmente que serão 10 questões. E quem quiser ser aprovado para esse concurso dos Correios, não pode desprezar 10 questões. Você que é um concurseiro sério, que tem objetivo, tem foco, você não pode simplesmente ir fazer uma prova de concurso pensando assim, eu chego lá e eu chuto. Não, eu vou focar mais em português, matemática. Sim, tem que focar em português, tem que focar em matemática. Agora, o que você vai fazer com 10 questões de geografia? Você simplesmente vai lá no Só Deus Sabe, no SDS? Não. O concurseiro que realmente tem como objetivo passar nesse concurso vai ter que se debruçar sobre as questões de geografia. E então, volto lá no começo da nossa conversa. Tem gente que não sabe nem por onde começar. E aí, Então, é só... Oi, pois Eu, não. eu acho que vai fazer sentido a minha pergunta, exatamente. Você falou, às vezes as pessoas não sabem nem por onde começar. Né? Exato. Exatamente. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: está faltando aí pouco mais de um mês para as provas. A gente olha aqui, Sim. aparentemente o conteúdo não é assim tão grande, né? Aparentemente, pelo Uhum. menos são 5 tópicos aqui, mas eu sei que dentro desses tópicos, né, devem ter outros desdobramentos, mas aparentemente não é tão grande. E eu queria saber o seguinte, mas faltando aí mais ou menos pouco mais de um mês para a prova, qual é a melhor forma de estudar esse conteúdo de conhecimentos gerais que é aí bem focado na parte de geografia? Quais são as estratégias que os candidatos têm que adotar e qual é a melhor forma de estudar essa disciplina para conseguir não só memorizar, né, porque infelizmente também a gente tem que memorizar, tem que decorar algumas coisas, mas sobretudo para entender, né, todo esse conhecimento aí que vai ser cobrado na prova. Tá, então, por onde o candidato tem que começar? Então, lógico, primeiro ele vai lá dar uma olhada no edital e vai pegar entre esses 5 tópicos, já que não temos muito tempo, e, na minha opinião, focar principalmente na questão ambiental, né, e populacional, e também a questão do meio ambiente. Então, vamos lá para um exemplo. O Brasil ele possui 5 grandes tipos de florestas. Dá para pegar a floresta amazônica, a Mata Atlântica, o Cerrado, a Caatinga, muito bem. Então, qual é a probabilidade de Amazônia, não só como questão ambiental, mas como questão de geografia e meio ambiente, né? Como é que isso pode cair na prova? Na minha opinião, sim, vai cair na prova. Nós passamos agora, do início de 2024 para cá, pela pior seca da história do Brasil. Passamos por isso. Tivemos recordes de temperatura, de altas temperaturas, e recorde de estiagem, né, com a falta de chuvas, principalmente no centro-oeste, que prejudicou o Pantanal, né? As queimadas na Amazônia geraram aí uma fumaça que deixava nós aqui em São Paulo no fim da tarde, não só com o cheiro dessa fumaça no ar, mas também com uma penumbra. A gente percebia que na atmosfera havia uma grande quantidade de fumaça. Então, isso não vai cair na prova? Com certeza, a probabilidade é alta. Quem elaborou as questões não vai desprezar esse tipo de situação.
Então, o Brasil, que está perdendo, por exemplo, a colocação entre as nações que têm o maior número de habitantes, até alguns anos atrás eu dizia na sala de aula, não esquece, o Brasil tem a quinta maior população do mundo. Hoje ele é a sétima. E não vai demorar muito, ele vai cair para a oitava. O que está levando a população brasileira a ter essa queda populacional? Será que é porque as pessoas estão indo embora? Não, isso não é. Tá? Então, será que está tendo muito assassinato no Brasil? Também não é. Então, são questões que o candidato vai ter relevar. Então, ele precisa fazer pesquisa e ele precisa da orientação de um professor. Esse é o nosso papel, né? E é o papel também da central, que é orientar, olha, por onde vamos começar a estudar conhecimentos gerais de geografia, tá? Meio ambiente, questão das florestas, questão populacional, a questão econômica. O Brasil hoje é a oitava maior economia do mundo. Por que ele é? Tá? Por que ele participa agora, que nem está acontecendo lá na Rússia, dos BRICS? Por que agora em novembro vai ter o G20 aqui? Então, o candidato precisa dessas orientações. E ele não tem, muitas vezes, não sabe por onde começar. Perfeito, mas o senhor falou um pouquinho aí sobre a questão das secas, né, das questões das florestas, das queimadas. Quais outros assuntos aí desse conteúdo programático que o senhor acredita que a banca vai explorar ali durante a prova? São 10 questões, né? Então, assim, eu acho que dá para explorar bastante coisa do que tem aqui, mas o que mais que o senhor acredita aqui que tem grande chance de cair na prova e que vale a pena o candidato dar atenção especial durante os estudos? Energia, petróleo, energia eólica. O Brasil ele tem uma matriz energética que é considerada modelo para o mundo inteiro. Mais de 50% da energia gerada no Brasil é renovável. Não é como, por exemplo, Estados Unidos ou a União Europeia, onde a queima de combustíveis fósseis prevalece. Então, e o Brasil, que tem investido, hoje ele tem o maior parque eólico da América Latina, ele tem investido muito nessa área. Tá? Então, eu acho que a questão energética, exploração também de petróleo, obviamente, as chances são altas. Outra coisa, relevo. Então, é algo que para um candidato que vai fazer uma prova que tem questões de geografia, quando você fala desse país, qual é o conceito que o candidato tem de relevo? O Brasil tem altas, médias ou baixas altitudes. Tá? Muitas vezes o aluno não sabe nem o que significa altitude, por onde se mede isso. Então, é outra questão também, que é uma rapadura para o candidato. Então, por isso que estou fazendo esses tópicos, né? A questão ambiental, florestas, a questão da energia, a questão do meio ambiente populacional, também acho muito importante, e a área econômica. Quais são os caminhos que o Brasil anda caminhando na sua relação econômica, não só interna, mas também com o planeta, com o mundo. Tá? Perfeito. Professor, a gente está lidando com cargo de carteiro, né? Que é aquele que vai ali entregar as correspondências e tal. Você não acha que também aquele tópico número 1 do edital, que traz ali noções básicas de cartografia, orientação, pontos cardeais, coordenadas, latitude, longitude, também é Sim. assunto aí que merece uma atenção especial, até pela atribuição do cargo? Sim, bem lembrado, Luiz. O carteiro ele tem que ter essa noção de espaço. Tá? E aí foi que eu lembrei lá no início da nossa conversa. Como é que a gente localiza um país no planeta? Tá? Quais são os mecanismos que são usados para você determinar que o Brasil, por exemplo, não é só um país do continente americano? Tá? Qual é a porcentagem que ele tem no hemisfério meridional? E quando a gente fala meridional, estamos falando do sul. Né? Quando eu começo a aula de geografia, eu estampo na lousa a bandeira do Brasil e pergunto para os alunos: vocês conhecem essa bandeira? É claro que eles vão dizer que sim. E aí eu faço uma espécie de brincadeira. Eu falo: será que você conhece realmente?
Por exemplo, o que significa essa faixa que tem aqui no globo azul, onde está escrito ordem e progresso? Ninguém sabe responder. Ah, mas é uma faixa. Não, é a linha do Equador. Então, uma das formas que você tem para localizar o Brasil é que ele é um dos poucos países no mundo cortado pela linha do Equador. Isso é relevante? É. O Brasil está em 2 hemisférios ao mesmo tempo. Não, aliás, ele está em 3, né? Mas vamos simplificar isso. Ele está em 2 hemisférios ao mesmo tempo. Uma porção norte menor e uma porção sul. Mas a prova não fala em norte e sul, ela fala em setentrional e meridional, que são os nomes que são dados para a porção norte do planeta e sul. Então, para um cara que vai fazer entregas de carta, será que ele para pensar que ele precisa saber em que parte da cidade ele vai trabalhar? Na parte setentrional, na parte meridional, ou na parte leste, na parte oeste? Então, essa questão de localização, ela é bastante relevante. E, com certeza, se cai, por exemplo, uma questão que eu já vi cair mais de uma vez em provas de geografia. Em quantos hemisférios está localizado o Brasil? Em 1, 2, 3 ou 4? Ou 5? Se o candidato não sabe o que significa um hemisfério, ele vai chutar. Tá? E em concurso, quem quer passar não chuta. Quem quer passar tem foco, estuda, aprende, faz os exercícios, que é importante que o candidato adquira questões anteriores da prova dos Correios. Ah, mas não caiu geografia antes. Não tem problema, você vai lá no edital, vê o que vai cair, pega, por exemplo, uma prova da Polícia Militar, que está muito parecido, tá? A prova de conhecimentos gerais dos Correios para carteiro está um cópia-cola da Polícia Militar, isso na parte de geografia, pega os exercícios anteriores e debruça. Mas, mestre, assim, é muito importante também, né? Sobretudo quando a gente sabe qual é a banca, é fazer questões de provas anteriores, né, da banca organizadora que vai aplicar a prova, né? No caso, a gente sabe que a PM de São Paulo ou é a VUNESP ou é a FGV. E aqui a gente está tratando especificamente do IBFC. O IBFC tem questões desse perfil, questões de geografia no seu acervo, é muito pequeno. Se não tem, aí realmente é o caso de buscar essas outras bancas, porque não tem questões do IBFC para resolver? Então, é pequeno. É pequeno. O IBFC, se não me engano, fez concurso para o IBGE há pouco tempo, né? Essas questões Então, servem de base, né? serve como base. Mas o leque é pequeno. pequeno. Então, Coca-Cola. Inclusive, quando eu fui olhar, quando a Central Concurso entrou em contato comigo, pedindo minha disponibilidade, eu falei, tudo bem, eu posso pegar as aulas, e a pessoa me passou os tópicos segundo o edital, eu achei que era honesto. E aí, depois que eu vi que não era. Mas, como a empresa ela não tem aí uma tradição, ela foi buscar uma referência, tá? E para mim, né, na minha opinião, essa referência só podia ser a Vunesp, porque é a que mais elabora questões de conhecimentos gerais, pelo menos que eu dei aula para concurso, é a Vunesp. Então, eu acho que tem aí uma similaridade. Dá para você ter como base uma pesquisa de como é que pode ou como vai cair uma questão de geografia para você na prova. E o que você está esperando do nível de prova que o IBFC vai fazer? O IBFC não é daquelas grandes bancas como FGV, Sesgran Rio, Sebrasp, né, e Carlos Chagas, mas também não é uma banca desconhecida. Ela é uma banca de médio porte, que a gente pode considerar assim, junto com o Instituto Consulplan, Instituto OACP, Selecom, entre outras. Né? O senhor espera que seja uma prova de nível mediano também? Ou acha que vai ter até uma prova fácil? O que você está imaginando? Não, eu não acho que vai ser uma prova fácil. Não tenho essa opinião, não. E é simples, a concorrência para concurso é cada vez maior. Tá?
não vai ter pouca gente inscrita para esse concurso. Porque quando você coloca ali no papel não só o salário, que muita gente pode considerar, mas o salário é baixo para carteiro. Mas tem muito benefício. Não é bem assim, né? Você tem uma série de benefícios. Ontem, olha, foi curioso, ontem eu estive numa agência do Correio lá perto de casa. Eu fui deixar lá um produto para ser entregue e, como eu sempre bato papo ali com esse atendente, eu perguntei para ele. E ele falou para mim que ele conhece gente que vai prestar. Por quê? Porque ser um concursado, aprovado, numa empresa de nome como os Correios, você tem uma série de vantagens. Sim. Isso é verdade. O cara pode ficar tranquilo, esse não vai ter mais a preocupação de ficar desempregado. Além dos benefícios, ele vai ter esse salário. Então, não vai ter pouca gente inscrita para o cargo de carteiro, mas não mesmo. E é óbvio que eles não vão poder colocar questões medianas. Eles vão, eu acho que vão ser mais exigentes nessas questões. Além dessa dificuldade que eu falei. A pessoa que saiu do ensino médio, né? E hoje ela vai prestar um concurso e cai Geografia e História, ela está no mato sem cachorro, literalmente, porque ela não sabe absolutamente nada. E eu estou dizendo isso pela prática que eu tenho do contato com alunos que falam para mim. Lógico. E o senhor, assim, indica alguma bibliografia para os candidatos baseados em seus estudos? Tem alguma ou é melhor focar somente naquilo que o professor vai dar dentro do curso preparatório? Não, eu acho que o candidato focado, ele não fica só com o que o professor está passando. Ele precisa fazer principalmente a pesquisa. Vou dar um outro exemplo que eu gosto de comentar com os candidatos em sala de aula. Eu pergunto para eles assim: vocês vieram aqui hoje para estudar? A grande maioria diz. Aí eu falo: levanta a mão quem veio aqui para estudar. Todos levantam a mão. Claro, a gente veio aqui para estudar. Eu falo: não, você não veio aqui para estudar. Aqui você veio para aprender. Você veio para tirar dúvidas. Onde é que você vai estudar? Em casa. No metrô, no ônibus, com o uso da ferramenta celular, ou no laptop, ou no seu computador. Eu não sei aonde você vai estudar, mas não vai ser aqui. Por que eu estou dizendo isso? Porque o aluno ele precisa tirar dúvidas com o professor, aprender com o professor, mas estudar ele vai ter que fazer isso sozinho. E a pesquisa é fundamental. Então, dependendo do número de horas de aulas que eu vou ter para trabalhar com os alunos em sala de aula, não dá para ver tudo. Ou até dá, mas vai ter que ser tudo, isso. Então, eu dou uma orientação e falo isso para o aluno em sala. Assunto, tema fundamental. Você vai chegar em casa, vai entrar no YouTube, vai entrar no Google e vai fazer a boa e velha pesquisa. Tanto que concurseiro não tem fim de semana, concurseiro não tem feriado. O concurseiro focado está sempre focado nos estudos que ele vai fazer, pegando o tema trabalhado na sala de aula e aprofundando. Você acha melhor, de repente, então, o candidato, em vez de focar num livro especificamente, entrar no Google, pesquisar artigos dentro do Google e pesquisar também no YouTube? São melhores opções. Cansativamente. Por quê? Porque quando você pega uns assuntos complexos, que é a questão de florestas do Brasil, que não são poucas, o Brasil tem um território de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Você não está falando de um Paraguai, de um Uruguai, de uma Suíça. Você está falando do 5º maior território do planeta. Então, aqui não tem só um sistema florestal. Então, nós temos, como eu lembrei agora há pouco, 5 grandes sistemas florestais do Brasil. Então, eu faço o apontamento. Localização, tipo de clima, tipo de vegetação. Tá ótimo, ele está aprendendo isso. Então, muito bem, eu nunca ouvi falar que o Brasil tinha 5 sistemas.
e eles são determinados pelo clima. Então, a Amazônia é equatorial, a Mata Atlântica é tropical, o Cerrado é tropical típico, e assim vai. Bom, tá bom isso para ele? Ótimo, ele já está aprendendo. Então, foi o que eu falei, na sala de aula, ele vai ter essa orientação. Isso basta? Não basta. Então, na hora dele ele vai para cima. Então, ele vai atrás de mais conhecimento, de detalhes. Por quê? Porque é isso que pode fazer a diferença entre aquele candidato que foi lá, achou que aprendeu e tudo bem, e aquele candidato que fala, não, o professor mesmo não lembra. E eu falo sempre isso no fim da aula para todos eles. Gente, estudem. Quem passa em concurso, passa porque tem foco, não é porque tem sorte. Me veio uma pergunta aqui à cabeça, que é o seguinte, a gente está falando aqui da questão de fazer questão, de resolver bastante exercícios, né? E, como a gente falou, o IBFC não tem um acervo tão grande, usar provas da PM, que é a FGV, tem aos montes, e sobretudo a VUNESP, tem mais ainda, né? Mas, por exemplo, vale a pena também pegar provas de vestibular, porque todo vestibular tem geografia, né? É interessante ou não? Olha, eu acho que aí depende do nível de conhecimento do candidato. Por quê? Porque o vestibular, principalmente um vestibular para uma universidade federal, que cai a geografia, com as questões com muito mais detalhe. Então, como forma de exercício, de repente é válido ela pegar as questões, por exemplo, na primeira fase da FUVEST. Tá? Primeira fase da FUVEST vai cair geografia no geral. E como são alternativas, é um excelente exercício para ele. Então, ele vai lá, pega as questões da FUVEST 2021, 22, 23 e vai. O que ele tem que fazer depois? Bom, ele acertou? Opa, estou indo bem, né? Óbvio. Eu errei. Errei por quê? Aonde eu errei? Por que é a A e não é a C que eu achei que era? Então, isso é muito bom para ele ter como exercício. Aqui na Central, por exemplo, para as turmas da Polícia Militar, faltando um mês aí para a prova, a gente faz simulado. É incrível, Luiz. Não vem quase ninguém no simulado. E a gente lembra o aluno na sala de aula. Se está marcado o simulado, venha, porque o simulado vai agir como vai ser a prova. Tem horário para chegar, tem tudo direitinho, a sua mesa, onde a cadeira que você tem que sentar, os horários, então isso vai ajudando a preparar o candidato. E, no entanto, a maioria não vem. Agora, quem vem é porque tem foco. Então, como você lembrou, uma questão de vestibular pode sim ajudar, principalmente como exercício para ele. Tem que ter foco. Perfeito, mas para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, eu queria que você deixasse aí uma dica final, uma mensagem final aí para os candidatos, né? Para que eles tenham não só um excelente desempenho na parte de conhecimentos gerais, mas no concurso como um todo e consigam aí a sua aprovação. Muito bem, Luiz. Então, olha, candidato, primeiro procure a gente aqui na Central de Concurso, porque, principalmente se a aula vai ter, né, a aula presencial, para muita gente que acabou de sair da escola, ou faz tempo que saiu da escola, a aula presencial ajuda muito, né? Esse contato que a gente tem, no olho, na conversa, na disponibilidade que o aluno tem de levantar a mão, de tirar uma dúvida sobre o que está sendo colocado ali na lousa, é fundamental. Procura a gente. Segundo, faça esse concurso, né? Mas faça com foco. Você que vai prestar e está realmente querendo arrumar esse emprego, que vai ser aquela divisão, né, de águas na sua vida. Você agora vai ter um emprego, vai ter uma série de benefícios e vai falar, gente, eu vou fazer a minha parte, não estou mais preocupado com o desemprego. Tudo bem que o desemprego no Brasil, felizmente, caiu.
mas nunca se sabe o dia de amanhã. Então, fique focado, estabeleça horários, tá? Porque muitas vezes o que falta para o candidato é um planejamento simples. Olha, eu vou ter que estudar na turma da manhã, então o que eu vou fazer à tarde? Aí eu tenho que trabalhar, bom, aí à noite eu tenho que dar uma revisada. Então, se você teve aula de português, se você teve aula de geografia, faça uma revisão do que você viu. Porque muitas vezes, muitos candidatos, principalmente os de primeira viagem, eles acham que não aprendem, eles acham que não tem memória, né? O cara chega lá com uma certa baixa estima, tá difícil demais para mim. Não, a memória ela precisa de estímulo. A inteligência é relativa. Então, todo mundo é inteligente. Agora, a memória, ela precisa de estímulo. Se você não fizer uma revisão do conteúdo assistido na parte da manhã ou na parte da noite, não importa, é óbvio que você vai esquecer alguns pontos. E estabelecer também, e isso que eu acho mais importante, é o fim de semana. O candidato que quer passar no concurso, ele precisa abrir mão de balada, de namoro. Pô, professor, você está pegando pesado. Não, peraí, você quer ou não quer passar no concurso? Você quer, não quer? Então, você vai chegar para tua namorada, para o teu namorado, e falar assim, ó, fica aqui comigo, mas eu vou estudar. Né? Me ajuda, trabalha com alguém. Se você conhece alguma outra pessoa que vai prestar concurso como vocês vão prestar concurso para os Correios e moram perto, estudem juntos. E um que domina uma área e o outro não, ensine, trabalhe junto, porque a melhor forma da gente aprender também é ensinar. Então, você tem facilidade com geografia, teu amigo, tua amiga, não. Então, você trabalha com ela. No entanto, você não tem como português. Ela tem. Então, essa troca é fundamental. E isso pode ser feito no fim de semana. Sempre um planejamento. Nós vamos estudar de tal hora a tal hora. E olha, só para terminar, não vá achando que é uma horinha só de estudo, não. Tem que ficar em cima da pesquisa. E pesquisa leva horas. Só estou falando de horas. Por quê? Porque quando chegar no dia da prova, você vai poder sentar ali na cadeira e pensar de forma tranquila. Eu fiz minha parte. Eu não fugi da raia. Se tem uma coisa péssima para quem vai fazer uma prova de concurso, é chegar no dia da prova e ele leva a apostila para estudar. Então, aí o cara chega lá uma hora antes da prova, com a apostilinha embaixo do braço e fica ali em cima. Não, você tem que chegar lá uma hora antes da prova, tomar um café, tomar uma água, bater um papinho. O que você tinha que aprender, você aprendeu. O concurseiro que tem foco e fez a parte dele, ele vai fazer isso. Ele não vai levar nada para estudar lá. Tá? Ele vai e vai fazer, ó, eu vou fazer a minha parte, por quê? Porque eu fiz aquilo que eu deveria. Eu aprendi e estudei. É isso que o concurseiro precisa pensar constantemente. Show de bola. Esse foi o professor Marcos José de Oliveira, que nos trouxe aqui as suas dicas de estudo, a sua análise sobre o conteúdo, conhecimentos gerais, né, do concurso para carteiro dos Correios. Mestre, muito obrigado aí pela sua participação e fica aqui o convite de você voltar em uma outra oportunidade. Obrigado, Luiz. Sucesso para todos vocês. Isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos nós, a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer ao professor, e eu vou ficando por aqui, mas antes de ir embora, lembra aí para você deixar o seu like nesse vídeo, caso tenha gostado, compartilhe o link dessa entrevista aí com todos os seus amigos, com seus familiares que pretendem também participar desse concurso para carteira dos Correios. Fiquem atentos aí ao canal da Central de Concurso no YouTube, porque nos próximos dias vamos liberar aí as demais entrevistas com os professores das outras disciplinas que vão cair na prova do concurso para carteiro, tá legal? No mais, acompanhe nossas redes sociais, a seção de notícias da Central de Concursos, pois a gente está sempre aí trazendo o que está acontecendo de mais importante no mundo dos concursos públicos. Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!